Vamos imaginar o seguinte circuito: uma bateria conectada por fios condutores a um dispositivo também condutor. A bateria mantém uma diferença de potencial V entre seus terminais. Ao conectá-la da forma ilustrada ao dispositivo, a mesma diferença de potencial surge entre os terminais deste. Nesta configuração, o terminal A se encontra em um potencial elétrico mais alto que o terminal B. Como existe um caminho condutor entre os terminais da bateria, e essa estabelece uma diferença de potencial constante, surge uma corrente elétrica I no sistema. Tal corrente é estacionária e seu sentido convencional é de A para B. Vamos considerar agora uma quantidade infinitesimal de carga dQ, que se move do terminal A até o terminal B em um intervalo de tempo dt. Esta quantidade de carga será igual ao produto da corrente elétrica I pelo intervalo dt. No momento em que a carga dQ encontra-se nas proximidades do terminal A, ela possuirá uma energia potencial elétrica igual ao produto dQ-V+, sendo V+, o potencial em A. Ao percorrer o dispositivo, a carga acaba perdendo energia, e ao chegar ao terminal B, sua energia potencial elétrica será dQ-V-, sendo V- o potencial elétrico em B. A variação da sua energia potencial, que chamaremos de dU, pode ser escrita desta forma. Reescrevendo a quantidade dQ em função da corrente I, temos a seguinte expressão. Pelo princípio de conservação de energia, sabemos que a energia perdida pela carga não pode simplesmente desaparecer. O que ocorre é que essa energia é transferida para o dispositivo e transformada em outro tipo de energia. A taxa com que a energia é transferida é denominada potência e é representada pela letra P. Temos que P será igual ao produto da corrente elétrica I no dispositivo pela diferença de potencial V que existe entre seus terminais. No sistema internacional, potência possui unidades de ampere vezes volt, ou ainda joule por segundo. Esta unidade recebe o nome de watt. Portanto, 1 joule por segundo é igual a 1 watt. Dependendo do tipo de dispositivo conectado à bateria, a energia potencial elétrica pode sofrer diferentes transformações. Conectando a bateria a um motor, a energia será transformada em trabalho. Caso o dispositivo seja outra bateria, a energia transferida poderá ser armazenada na forma de energia química. Se conectarmos um resistor à bateria, a energia potencial elétrica será transformada em energia térmica, aquecendo o resistor. Supondo que o resistor possui resistência elétrica R, podemos reescrever a potência dissipada no resistor dessas duas outras formas. Agora vamos retornar ao nosso circuito inicial. Vimos o que ocorre com as cargas que atravessam o dispositivo condutor, mas ainda nos resta analisar o que acontece no outro elemento desse sistema, a bateria. Vamos supor que uma corrente I percorre o circuito, ou seja, em um intervalo de tempo dt, uma quantidade de carga dQ atravessa qualquer seção transversal do mesmo. O sentido da corrente no interior da bateria é do terminal de potencial mais baixo para o terminal de potencial mais alto. Assim, uma carga dQ que entra na bateria possui inicialmente uma energia potencial elétrica U-, que é igual a dQ vezes V-. Ao percorrer a bateria, a energia potencial da carga aumenta, de modo que ela se torna U+, que é igual a dQ V+, quando a carga atinge o terminal de potencial mais alto. Esta variação na energia da carga dQ ocorre porque a bateria exerce sobre ela um trabalho dW. A partir desta quantidade, nós definiremos a chamada força eletromotriz, que representa o trabalho exercido pela bateria por unidade de carga que a atravessa. No sistema internacional, a força eletromotriz, ou simplesmente FEM, possui unidades de joule por coulomb, ou seja, volt. Portanto, não trata-se de fato de uma força. Este nome foi mantido por razões históricas. Podemos entender a FEM como uma ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica. Um dispositivo que fornece uma força eletromotriz
o faz transformando outro tipo de energia em energia potencial elétrica. No caso da bateria, temos uma conversão de energia química. Já em um gerador, temos uma conversão de energia mecânica. A FEM é uma grandeza escalar e não deve ser confundida com a diferença de potencial elétrico V, apesar de ambas terem a mesma unidade de medida. A diferença de potencial entre dois pontos é o trabalho por unidade de carga que a força eletrostática realiza sobre uma carga que é transportada de um ponto até o outro. Como vimos anteriormente, a diferença de potencial entre dois pontos é independente do caminho ou trajeto que une um ponto ao outro. A força eletromotriz é o trabalho por unidade de carga que uma força não eletrostática realiza quando uma carga é transportada de um ponto ao outro por um trajeto particular. Isto é, a força eletromotriz, contrariamente à diferença de potencial, depende do caminho. Por exemplo, a força eletromotriz de uma pilha ou bateria somente existe entre dois pontos conectados por um caminho interno a essas fontes. Os conceitos de força eletromotriz e potência podem ser utilizados para calcular a corrente elétrica em um circuito, uma vez conhecidos os seus componentes. Como exemplo, vamos considerar novamente o circuito composto pela bateria e pelo dispositivo condutor. Agora, assumiremos que tal dispositivo é um resistor. Vimos que a potência dissipada no resistor, ou seja, a quantidade de energia potencial elétrica convertida em energia térmica por unidade de tempo, pode ser escrita desta forma. Aqui, I representa a corrente elétrica no circuito e R a resistência do resistor. Enquanto isso, a bateria fornece uma FEM dada por essa expressão. Em intervalo de tempo dt, a energia dissipada no resistor, que chamaremos de dU, será igual a I² R vezes dt. No mesmo intervalo de tempo, a bateria fornece para os portadores de carga uma energia dW. Essa energia é igual ao produto da força eletromotriz pela carga dQ, que atravessou a bateria neste intervalo. Assim, a quantidade dW pode ser escrita como a FEM vezes a corrente vezes dt. Pelo princípio de conservação de energia, o trabalho exercido pela bateria deve ser igual à energia dissipada no resistor. Portanto, dW igual a dU. Reescrevendo essa expressão, temos que a FEM será igual ao produto da corrente no circuito pela resistência do resistor. Ou seja, conhecendo as características da bateria e do resistor, foi possível determinar a corrente elétrica que percorrerá um circuito formado por estes dois elementos.